pessoal, estamos sendo muito bem recebidos aqui em Jundiaí, que é uma cidade que só cresce, que está aí aos olhos da região. Estamos hoje com o prefeito Pedro, que topou nos receber muito bem aqui para falar um pouquinho sobre as perspectivas para 2014, né? Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Na verdade, 2014 é um ano muito especial para o Brasil, temos grandes eventos aí nacionais, a Copa do Mundo, em breve as Olimpíadas também virão por aí, então tem muito investimento. Agora, eu acho assim, do ponto de vista das perspectivas econômicas no país, nós temos uma última década de crescimento no Brasil, mas também tem um certo conservadorismo na área econômica, a questão da taxa de juros, uma série de controles que nós temos no país que poderiam, se não fosse tão conservadores, permitir até um crescimento mais acentuado no país. De qualquer forma, o país tem uma respeitabilidade internacional e os grandes eventos, inclusive, acabam influenciando também nesse crescimento econômico do país. De certa forma, nós temos investimentos, alguns atrasados, outros não, de mobilidade urbana, de infraestrutura, mas o país vive um momento bom de crescimento, né? E tem que aproveitar exatamente esses grandes momentos internacionais para poder avançar ainda mais. Bom, todo empresário está meio preocupado, né? Se 2014 é um ano meio que perdido por tantos eventos, ou se pode ter um crescimento. Tem até alguns empresários brincando que estão fazendo planejamento para 2015 já. Você acredita que não, existe um risco aí de ser um ano que não vai ter muito crescimento ou não? A gente vai ter uma taxa de juros controlada, inflação. O que você imagina em números para esse ano, para 2014? Olha, primeiro, eu acho que o ano político, o ano eleitoral, ele acaba afetando a economia do país, o próprio desenvolvimento das cidades, o humor até do mundo empresarial também é afetado pelo ano político. Esse ano, especialmente, além do ano político e eleitoral, também temos a questão da Copa do Mundo. Então, há interferências, isso para mim é claro. Agora, eu acho que a economia, especialmente se a gente pegar a nossa região, a região da macrometrópole de São Paulo, que pega São Paulo, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, São José, toda essa macrometrópole, ela acaba tendo um desenvolvimento econômico meio que independente dessas interferências aí dos fatos do ano, né? Então, eu acredito que nós vamos ter um desenvolvimento, existe uma certa preocupação do mundo empresarial, a questão da taxa de juros preocupa o país, né? A alta da taxa de juros, a inflação, a retomada da inflação também é um perigo para o nosso país. O PIB, em relação ao crescimento dos últimos anos, ele é um pouco menor da previsão. Agora, na nossa região especificamente, o PIB deve ser maior, até o potencial econômico que nós temos aqui. Não dá para precisar um número, mas eu acredito que se a média brasileira é de 2,5% a 3% para o PIB, na nossa região você chega a 3,5%, 4%, até 5%, né, no crescimento ao ano. Então, eu acho que nós temos um desenvolvimento muito acentuado na região, que meio que independe desses grandes eventos que vão acontecer no país esse ano. Mas, de qualquer forma, há uma interferência política e há uma interferência no mundo empresarial. Bom, e falando especificamente de Jundiaí, é um ano que acelera o crescimento, igual você falou, para o PIB deve ser melhor do que, a grosso modo, no todo o país, mas é um ano que acelera em referência aos outros anos? Ou você acha que pode ser também um ano bem abalado aí com esse cenário? Eu acho que nós estamos, pela perspectiva que nós estamos vendo do crescimento econômico aqui, há uma tendência de acelerar o crescimento econômico na nossa região. Nós estamos recebendo aqui grandes empresas do mundo logístico, até pela facilidade de locomoção, né, circulação na nossa região, próximo aos grandes centros de tecnologia, de conhecimento, até de mercado, né, no caso da Grande São Paulo, Campinas, todo esse entorno. Então, há uma tendência de crescimento, a gente percebe pela vinda, pela procura que a gente está tendo aqui de empresas da área de comércio, serviço, logística e na área industrial. E está acontecendo um fato diferente. No setor industrial, a gente vê que vem para cá, está vindo para cá, empresas com mais especialização, tecnologia, muita empresa ligada à inovação tecnológica, por isso nós estamos implantando também na nossa cidade aqui o Polo Tecnológico, foi aprovado pelo governo do estado, foi uma das 5 cidades aprovadas no estado de São Paulo o ano passado, e esse ano, a partir da implantação do Polo Tecnológico, que vai oferecer conhecimento, tecnologia para toda a região e a vinda dessas empresas, o ritmo do crescimento que deve se manter, eu acredito até, mesmo com os grandes eventos, deve aumentar o ritmo do crescimento aqui na nossa região. E o empresário
empresário que está nos assistindo, que quer vir para Jundiaí, que diferenciais ele pode encontrar nessa região, o que pode acolhê-lo em respectiva aos outros lugares? Olha, primeiro, mão de obra mais especializada. A gente, exatamente por estar numa região de muita escola técnica, universidade, tem uma facilidade de acesso, né, ao ensino, ao conhecimento, a gente tem uma mão de obra mais especializada. Em que pese a gente também tem uma carência, até pelo crescimento que a nossa região está tendo, às vezes há uma carência até de mão de obra em alguns setores, né? Por exemplo, gastronomia, uma área que a gente tem um crescimento muito forte na região. Há uma carência de mão de obra nessa área e precisa ser suprida. Mas a mão de obra, de uma maneira geral, ela é mais especializada na nossa região. Além disso, infraestrutura, nós temos uma rede de rodovias, né, Anguera, Bandeirantes, a Dom Pedro, a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, o acesso a Castelo Branco, toda essa região Dutra, tem uma facilidade de acesso para todas as rodovias muito rapidamente. Temos 3 aeroportos, né, Congonhas, Cumbica, e Guarulhos também a gente tem uma região de aeroportos aqui bastante, que oferece um serviço muito grande e também está num processo de crescimento, né? A gente vê em Guarulhos e também na cidade de Campinas os aeroportos sendo ampliados, né, com muito mais estrutura, também por conta dos grandes eventos esportivos que vão acontecer esse ano e daqui a 2 anos. Então essa rede de infraestrutura também é muito interessante para oferecer aos empresários que vêm para a nossa região. E além disso, também as condições ambientais, as condições de moradia, é uma região muito boa para se morar. Nós temos, em que pese o grande desenvolvimento, nós temos aqui um patrimônio ambiental, áreas rurais ainda, né, agrícolas, Serra do Japi, no caso de Jundiaí. Então, essa região tem uma qualidade ambiental muito grande. Então, com a qualidade ambiental, o acesso à infraestrutura e também a questão da mão de obra, ela oferece condições muito especiais para a vinda para cá de empreendimentos, né? Falo de Jundiaí, mas isso vale para toda a nossa região aqui. Fazer o fechamento? Eu só não dei números assim, mas eu falei alguma coisa de número, mas acho que foi meio de passado. Você falou do PIB, que quanto você acha? Você quer falar, por exemplo, taxa de juros? Você tem uma previsão? Não, é difícil, não? Né? Isso é só na cabeça do quem está em Brasília. Dos economistas. Não, assim, na verdade é uma opinião sua, não precisa ser uma coisa exata. Mas... nós temos um dado aqui que eu estava vendo que a taxa de ocupação de emprego formal no Brasil, a média é 0,25 para cada habitante. Em Jundiaí ela é 0,5, ela é o dobro da taxa de emprego formal em níveis de Brasil. Então, isso significa assim, maior oferta de empregos na região e empregos com carteira assinada. Isso é uma coisa interessante também, né? Pedro, você estava me falando um pouquinho sobre a região aqui de Jundiaí, os empregos formais. Você me deu alguns números, me fala um pouquinho mais sobre eles. Nós temos uma taxa de empregos formais aqui que é muito acima da média brasileira, né? Se a gente pegar aqui no nível do Brasil, nós temos aí 0,25 é a taxa para cada pessoa no Brasil, você tem 0,25 empregado em empregos formalizados. No caso de Jundiaí, essa taxa é 0,5, ou seja, ela é o dobro dessa taxa brasileira. Significa assim um emprego mais formalizado, maior condição de trabalho registrado. Então isso é uma taxa muito positiva da nossa região. E que traz uma qualidade de vida para o pessoal de Jundiaí muito grande, né? Mais segurança para aquele que está empregado, né? Porque ele tem um emprego formalizado, registrado. Então, isso é uma segurança maior. E salários, né? Quando você tem um emprego formalizado, o salário também é maior, os benefícios são maiores, né? Essa foi a entrevista com o nosso querido prefeito Pedro, aqui de Jundiaí, que se mostrou muito otimista e que Jundiaí que mostra um potencial aí bem grande para 2014. Pelo jeito, os empresários de Jundiaí não precisam se preocupar e novos empresários podem investir nessa região. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. Obrigado, um prazer falar com vocês.